Sou Armando Simões, trabalho no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, né? Trabalho como pesquisador na Diretoria de Estudos e Pesquisas. Estamos aí trabalhando junto ao Ministério da Educação na implementação do novo Fundeb. Parte do novo Fundeb inclui, né, uma novidade, né, que beneficiará todas as redes públicas de ensino, que é a chamada complementação VAR. Né? VAR significa Valor Aluno Ano por Resultados. Então, o Fundeb, a partir de 2023, próximo ano, distribuirá, né, uma parcela equivalente a 2,5% do valor total do fundo, sendo que para o ano que vem inicia-se com 0,75%, né, do valor total do fundo, o que equivale a cerca de 1,6 bilhões de reais, que vão ser distribuídos às redes públicas de ensino que apresentarem melhora em indicadores de atendimento e de aprendizagem com redução de desigualdades. Né? Essa parcela, para que as redes públicas, né, possam participar, né, no recebimento dessa parcela, elas precisam atender também algumas condicionalidades de gestão. Né? São 5 condicionalidades de gestão que a lei prevê, né? A lei que regulamenta o novo Fundeb. Né? Então, as redes precisam, em primeiro lugar, né, instituir uma forma de nomeação, né, e de seleção de gestores escolares, né, de forma a levar em consideração critérios de mérito e desempenho, né, ou fazer a seleção por escolha, né, da comunidade escolar, mas sendo precedida essa escolha também de uma avaliação de mérito e desempenho. Então, essa é a primeira condicionalidade que as redes precisam atender. Né? A segunda condicionalidade é que as redes participem, pelo menos 80% de seus alunos, né, nos anos avaliados do SAEB, né, que é a avaliação nacional implementada pelo INEP. Né? 80% dos seus alunos nos anos avaliados precisam participar dessa avaliação. Né? Para o ano de 2023, excepcionalmente, essa condicionalidade está suspensa, né? Fruto do episódio que tivemos no Brasil, né, e no mundo inteiro da pandemia. Então, uma alteração na lei do Fundeb feita no final do ano passado criou essa excepcionalidade. Então, para o ano de 2023, essa segunda condicionalidade não será aplicada. Né? A terceira condicionalidade exige que as redes públicas apresentem uma melhoria, ou uma redução, melhor dizendo, das desigualdades educacionais, né, em termos socioeconômicos e raciais. Então, em termos dos resultados que os alunos apresentam, é necessário que as redes demonstrem, né, ao longo, né, de sucessivas avaliações, que há uma redução das desigualdades socioeconômicas e raciais em termos de desempenho, né, nos exames nacionais. Né? A quarta condicionalidade afeta mais diretamente aos governos estaduais, porque diz respeito à implementação de leis de ICMS educacional no âmbito dos estados. Ou seja, a Constituição foi alterada, né, pela emenda constitucional número 108, que é a mesma emenda que cria, né, o novo Fundeb de forma permanente, né? E a emenda constitucional exige que os estados criem políticas de ICMS educacional, a exemplo do que fez o estado do Ceará, né, a partir do ano 2007, e que essa implementação ocorresse já, né, até agosto desse ano. Né. Então, a mudança da regra de distribuição de ICMS nos estados, que hoje é uma obrigação por força da Constituição, né, também é considerada uma condicionalidade para que as redes públicas possam participar da parcela VAR do novo Fundeb, sendo que essa condicionalidade ela afeta tão somente, né, as redes estaduais, em função de ser uma iniciativa que depende dos governos estaduais. Então, os municípios, né, por uma decisão da Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Básica de Qualidade, né, que reúne
a representação dos estados, dos municípios e do Ministério da Educação tomou por decisão entender que esta condicionalidade aplica-se tão somente às redes estaduais. E por último, né, é preciso que as redes façam um alinhamento das suas propostas e bases curriculares, né, à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Né? Então, as redes já vêm trabalhando ao longo dos últimos anos, né, nesse alinhamento, e essa então fecha as 5 condicionalidades para que as redes possam participar da parcela VAR. Né? Além disso, né, o que a lei do Fundeb, né, por meio e também a emenda constitucional 108, prevê é que os municípios e os estados, as redes públicas municipais e estaduais, apresentem, né, uma melhoria nos indicadores de atendimento e de aprendizagem. Esse indicador é um indicador a ser apresentado, né, calculado pelo INEP, né, já para o ano de 2023, né, e é com base nesse indicador que vai se definir o coeficiente de participação nos recursos das redes que se habilitarem nessas 5 condicionalidades que eu mencionei. Então, uma vez as redes habilitadas, elas então, se apresentarem melhoria, né, no atendimento ou melhoria na aprendizagem, elas passarão a perceber uma parcela desse recurso do VAR que será distribuído às redes. Né. Esses indicadores eles estão em processo de construção, né. O indicador de atendimento ele vai levar em consideração, por força também da lei do Fundeb, levará em consideração a melhoria da cobertura escolar, né, pelas redes de ensino, de outro lado, né, as taxas de abandono que essas redes apresentarem. Né. Então, são esses 2 componentes que levam em consideração a parte de atendimento. Já na parte de aprendizagem, né, o indicador vai medir, né, o nível alcançado, né, nos testes de proficiência do SAEB, né, realizados pelo INEP, mas também se avaliará o avanço obtido entre 2 ciclos de avaliação. Então, não só apenas o nível alcançado pelas redes, né, em um determinado ano de avaliação, mas também aquele avanço que foi obtido entre 2 ciclos sucessivos. E também levará em consideração esse indicador, por força também da lei, como que os alunos das redes se distribuem nos diversos níveis de proficiência nesses testes. Então, quanto melhor a distribuição dos alunos, significa quanto uma maior proporção de alunos estiver situado nos níveis mais altos da aprendizagem, melhor fica o indicador dessa rede pública. E também, por força de lei, você tem a exigência de que haja a observância do nível de desigualdade, né, na aprendizagem observada em cada rede. Então, será observada as desigualdades em termos socioeconômicos, né, em termos raciais e em relação aos alunos portadores de deficiência vis-à-vis os alunos não portadores de deficiência. Né. Então, é esperado que as desigualdades de aprendizagem existentes entre esses grupos também possa ser avaliada e que se apresente uma redução dessas desigualdades ao longo do tempo. Né? Então, basicamente, você tem esses 2 componentes no indicador que será utilizado para medir os avanços obtidos, e em função desses avanços vai se definir qual a parte do recurso VAR que será destinada a cada rede pública. Né? Os recursos do Fundeb, né, e a complementação da União, tanto a complementação dos fundos estaduais, quanto a complementação do valor aluno total que foi instituído agora também pela emenda constitucional 108, quanto a complementação VAR, são todos recursos que estão vinculados à aplicação no âmbito de atuação de cada ente federativo. Então, obrigatoriamente, né, por força do artigo 211 da Constituição, parágrafo 2º e 3º, tanto municípios só podem aplicar recursos da educação em educação infantil ou no ensino fundamental, né, e os governos estaduais só podem aplicar recursos no ensino fundamental e no ensino médio. Então, essa é a única
obrigatoriedade no que diz respeito ao âmbito de atuação e, obviamente, seguir a aplicação orientada lá pelos artigos 70 e 71 da LDB, né, que são os artigos que definem o que são gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, são todos os requisitos que já se aplicam a toda execução de recursos da educação, também se aplica aos recursos do VAR. Mas é preciso observar que a parcela VAR, essa parcela que eventualmente uma rede pública virá a receber, ela não é uma transferência permanente, não é algo que a rede pública irá receber todos os anos. Ela irá receber naquele ano em que ela apresentar progressos. Então, uma rede pública pode receber essa bonificação num determinado ano e no outro ano ela pode eventualmente não receber, né? Então, por se tratar de um recurso não permanente, né? Não será um recurso como são os recursos do Fundeb, que normalmente as redes recebem, por se tratar justamente de uma bonificação por resultados. As redes públicas, né, tanto os secretários municipais quanto estaduais de educação, devem fazer investimentos específicos, né, com esse recurso, buscando, por exemplo, investir em melhoria, né, de escolas ou equipamentos, né, ou tecnologias educacionais, né, ou formação de professores. Ele pode fazer uso desse recurso da forma que ele achar mais conveniente, né? Mas deve ter sempre a atenção de que esse é um recurso que não necessariamente será recebido por aquela mesma rede todos os anos, né? E é interessante observar que uma das possibilidades, né, que surge, obviamente, dado que esse recurso é passado como reconhecimento, né, do progresso obtido na educação naquela rede de ensino, né, é possível, por exemplo, que, né, uma Secretaria Municipal de Educação ou uma Secretaria Estadual de Educação venha a utilizar esse recurso para bonificar os próprios professores, profissionais de educação, gestores escolares das escolas que tenham contribuído efetivamente para a melhoria desses resultados. Essa é uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade é usar esse recurso, por exemplo, dentro de uma rede que tenha sido premiada, mas que tenha escolas, por exemplo, que não tenham melhorado seus resultados ou que, ao contrário, possam ter até piorado seus resultados, né? A gente sabe que em redes grandes você pode ter um progresso médio geral do município, né, ou da rede estadual, mas você pode ter redes ou escolas dentro dessa rede que estejam ainda estagnadas no seu resultado ou apresentando retrocesso nos seus resultados. Então, eventualmente, pode-se fazer a escolha também de utilizar esses recursos ou parte desses recursos para investir, né, nessas escolas, né, verificando quais são as razões do retrocesso, da estagnação, investindo na formação de professores, né, investindo em estratégias de recuperação de aprendizagem dos alunos, né, que se encontram defasados, né, estratégias de reforço escolar, etc. Então, as possibilidades de utilização são todas aquelas que a educação dispõe atualmente por conjunto dos recursos. Então, há a liberdade de se investir, né, esses recursos na alocação que se achar mais conveniente, né, sendo que há sempre essa preocupação de que esse não é um recurso que necessariamente será observado todos os anos pela rede pública, né? Então, o VAR, na verdade, o valor aluno por resultados, é uma política de bonificação de resultados criada no âmbito do Fundeb, né, pela emenda constitucional número 108. Então, a partir de 2023, uma parte dos recursos do Fundeb, né, que constitui transferências da União ao fundo, né, será transferida com base em resultados, né? Então, do total do valor do fundo, né, que hoje no Brasil está em cerca de 222 bilhões de reais, então 2,5% desse montante, que representa cerca de 5 bilhões e meio, a começar ano que vem apenas com 0,75% desse montante, então ano que vem será 1,5 bilhão de reais a ser distribuído. Essa distribuição ocorrerá
segundo resultados apresentados em termos de melhoria de atendimento e de aprendizagem das redes públicas municipais. Então, o princípio por trás da política do VAR é o princípio de criação de incentivos, né, às redes públicas, né, uma política de incentivos às redes públicas para que elas visem a melhoria do seu desempenho, né? Então, a melhoria do desempenho é buscada, né, por essa política de incentivos de forma a que as redes possam se organizar, né, não só do ponto de vista de estratégias que venham a fazer a garantia do direito à aprendizagem, mas que nessa direção elas possam também melhorar algumas estratégias de gestão. É daí que surgem as condicionalidades, né, da parcela VAR, que são 5 condicionalidades previstas na lei, para que as redes possam, indo nessa direção, conseguir melhorar a sua gestão e, nesse sentido, almejar melhores resultados durante o ano letivo. Então, o recurso do VAR ele será distribuído segundo um indicador a ser produzido pelo INEP, né? Esse indicador, que é o chamado indicador do VAR, né, ele tem terá dois componentes, né? Um ligado à melhoria do atendimento e outro ligado à melhoria da aprendizagem, né? Então, em relação à melhoria do atendimento, esse indicador vai observar a expansão da matrícula nos últimos anos, né, ocorrida nas redes públicas, né, e também as taxas de abandono observadas nessas redes. Então, quanto maior a expansão da matrícula em termos de melhoria do atendimento da demanda, né, e quanto menor as taxas de abandono, melhor será esse indicador de atendimento. Portanto, neste componente, né, a rede pública poderá se beneficiar ao apresentar essa melhoria. Do outro lado, você tem a melhoria da aprendizagem, né, que é um outro componente do indicador VAR, e na melhoria da aprendizagem, o que vai se observar é o nível alcançado, né, nos exames nacionais do SAEB, né, os exames do 5º ano, do 9º ano e do 3º ano do ensino médio, né, que são os anos avaliados de forma censitária, né, pelo INEP. Então, para o resultado que as redes apresentarem nesses exames, será feita essa média, né, dessa proficiência, assim como vai se observar o quanto que essas redes avançaram, né, de um ciclo de avaliação para outro, né? Então, são 2 parâmetros que são utilizados. Será dado maior peso para o avanço do que para o nível, como determina a lei, e também será considerado pesos, né, que serão aplicados sobre essa média de proficiência e esse avanço observado. Esses pesos dizem de respeito, primeiramente, a taxa de participação nos exames, né, é um dos pesos que será considerado, e o outro peso que entrará também na composição do indicador diz respeito às desigualdades, né, observadas nesses resultados entre grupos de nível socioeconômico mais alto e mais baixo e entre grupos raciais, né, assim como também entre grupos de alunos com deficiência e sem deficiência. Então, essas desigualdades serão medidas em cada rede pública e elas também contarão como um peso na hora de construir e calcular esse indicador. Uma vez dados esses 2 componentes do indicador do VAR, se calcula o coeficiente de participação daquele município ou daquele estado no conjunto de recursos do VAR. E é com base nesse indicador, então, que esses recursos vão ser definidos, os recursos que serão pagos a cada uma das redes que atenderem as condicionalidades de gestão e apresentarem melhoria de atendimento e de aprendizagem.